Olá, população de norte a sul e de todas as regiões do Tocantins, tudo bem? Chegando com mais uma edição do nosso podcast A Casa é Sua Cast, o programa que traz as leis, os projetos e as principais proposituras dos deputados estaduais do Tocantins. Hoje, esse programa vai especial para a região sul e sudeste do Tocantins, porque nós vamos falar de um assunto muito importante, que é combate à fome, uma das bandeiras do Legislativo tocantinense. E hoje, direto de Gurupi, capital da amizade, terceiro maior município do estado, vem um projeto que tem se destacado no estado e que partiu também do Legislativo. É um projeto de hortas comunitárias feito pelo deputado estadual Eduardo Fortes. E esse projeto, ele virou lei, né, a lei 4.218, que é de agosto desse ano, que institui o Programa de Incentivo à Implantação de Hortas Comunitárias aqui no estado do Tocantins. É um projeto que tem se destacado e matado a fome de milhares de famílias, mais de 50 mil famílias já foram beneficiadas só esse ano com o projeto, cerca de 150 toneladas de alimentos aí, dessas hortas que são distribuídas gratuitamente para a população. E hoje, para discutir aí sobre esse projeto do deputado, a gente tem um bate-papo muito bacana sobre o combate à fome no Tocantins e, para começar, quem vai explicar para a gente como é que funciona, qual o alcance social do projeto, é ele, o autor, deputado Eduardo Fortes. Diz aí, deputado. Foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que leva as hortas comunitárias para todo o estado e sancionado pelo nosso governador Wanderlei Barbosa. Então, a partir do ano que vem, nós vamos ter orçamentos para poder levar essas hortas comunitárias no estado todo. Poder levar um alimento saudável e nutritivo na mesa das pessoas que mais precisam. Além disso, nós vamos ter a parte de segurança alimentar e outras coisas que vai poder ajudar no grande combate da fome para o tocantinense, que é através das hortas comunitárias. Esse projeto que nós temos idealizado ele há muitos anos e viemos ajudando tantas famílias que nesse ano só, 2023, nós já ajudamos mais de 50 mil famílias, entregamos mais de 150 toneladas de hortifrutos para todas essas famílias mais carentes do estado de Tocantins. Esse é nosso trabalho, o trabalho não para e vamos junto com o governo do estado desenvolver esse grande projeto dentro do estado de Tocantins. Esse é o nosso trabalho, juntos somos fortes. O projeto Horta Comunitária, esse grande projeto que vem crescendo ainda mais no nosso estado de Tocantins. O projeto hoje que nós atendemos mais de 50 mil famílias anualmente, entregando 150 toneladas de hortifrutos para todas essas famílias, levando esse alimento saudável e nutritivo à frente de todos eles. Receber as verduras aqui com a ajuda do Eduardo Fortes é muito bom, porque é um complemento na nossa renda, né? A gente segue uma dieta balanceada, porque as verduras são de qualidade. É muito bom, porque já é uma renda extra que eu não preciso gastar, né, com verduras. E principalmente tem a abobrinha que eu faço sopa para os meus filhos, que eu tenho 3 crianças. E além disso, hoje nós estamos com 16 hortas comunitárias, atendendo todo esse estado do Tocantins, principalmente aqui na nossa região sul e sudeste. Mas a intenção nossa é levar esse projeto em todo o nosso estado, para poder ajudar ainda mais famílias tocantinenses, principalmente aquelas famílias que mais precisam e passam aquela necessidade da fome. Tudo que a gente recebe faz uma grande diferença, né? E é um prazer participar desse grupo, pegar nossas verduras, porque muitas vezes não tem dinheiro para comprar, mas graças a Deus, Deus botou o Eduardo Fortes para a nossa vida para nos ajudar. É um projeto revolucionário que nós estamos aí juntamente com toda a nossa equipe, todos os parceiros, para atender todos vocês. O trabalho meu daqui, dia a dia aqui na horta, é muito bom, né? A gente mexe com a terra, ganha as mudas, chega aqui, a gente fuma o canteiro, a gente trata assim as verduras que nós plantamos com muito amor e carinho, né? A gente chega aqui, pode estar triste lá em casa, mas a hora que chega aqui, entra aquela alegria por dentro da gente, a gente saber que está cuidando disso aqui para repartir para muitas famílias. Esse é nosso trabalho, pode contar sempre aqui com o deputado Eduardo Fortes, porque juntos somos fortes.
Muito bem, deputado. As hortas comunitárias têm muitos objetivos, dentre eles o uso racional de espaços ociosos na cena urbana, evitando que áreas se tornem depósitos de lixo e entulhos, também ambientes propícios aí para a proliferação de insetos e bichos. E esse projeto, gente, esse programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias, que já foi aprovado, que já é realidade no sul do Tocantins, ele envolve áreas devolutas do Estado, áreas públicas estaduais, áreas declaradas de utilidade pública e ainda não utilizadas, também terrenos de associações aí que possuem áreas para plantio, terrenos ou glebas particulares. Quais são os objetivos do programa? Cumprir a função social da propriedade, algo que é muito importante, manter terrenos limpos e ocupados, incentivar áreas práticas sustentáveis e também o respeito ao meio ambiente. Né? 2 assuntos importantíssimos aí que estão atuais e tão necessários aqui no Cerrado Tocantinense. E para a gente falar mais sobre isso, sobre a importância de ter projetos sociais de hortas ajudando a matar a fome da população, tenho 2 entrevistados especiais hoje aqui. Ele é doutor em geografia, pós-doutor em geografia, e mestre em sociologia também, graduado em história, é um dos principais pesquisadores do Tocantins hoje, já foi secretário de educação e se debruça aí sobre vários estudos de indicadores do Estado. Professor Adão Francisco. Tudo bem, professor? Olá, Maria Coutrin, um prazer estar contigo nesse programa. Muito bom poder falar para o público tocantinense. Bacana, bem-vindo. E também para a gente falar sobre a importância da segurança alimentar, para falar sobre assunto tão importante para a sociedade, estamos aqui com a Patrícia Kelly, ela que é nutricionista, referência nessa área aqui em Palmas, no Tocantins, e que tem muito conhecimento técnico para passar para a gente. Vamos lá? Professor Adão, quero começar com você. Quando a gente fala em hortas comunitárias, esses espaços eles têm uma importância muito grande. Porque a primeira delas é ocupar espaços urbanos vazios e ociosos, né? Exatamente. Aqui nós temos um elemento sociológico importante, fundamental. A possibilidade de você, no espaço urbano, criar solução para 2 problemas graves. O primeiro problema é o problema da fome. E especialmente a partir de ações comunitárias, associativas, resolver o problema da fome a partir da horta comunitária. Você, com essa ação, consegue construir ainda a possibilidade do associativismo, permitindo para a população mais empobrecida a resolução de problemas de uma forma coletiva. E, por outro lado, você torna o ambiente urbano mais verde, algo que é fundamental num contexto do Tocantins, onde nós temos temperaturas altíssimas. Então, quanto mais verde no espaço urbano, melhor a possibilidade de nós atenuarmos a questão do calor. Bacana. Patrícia, obrigada por estar aqui. Um prazer recebê-la aqui. Parabéns pela sua atuação na área de nutrição. Como que as hortas comunitárias, Patrícia, podem contribuir para uma alimentação mais saudável e equilibrada na comunidade? Bom, Maju, isso pode contribuir em várias esferas, né? Mas quando a gente fala da nutrição, né, e a gente fala dessa nutrição de uma forma global, muito ampla, ela vai fornecer os nutrientes de uma forma mais íntegra, né? Então, a gente vai ter acesso a um alimento onde ele não tem tantos contaminantes, né? De repente, um alimento até orgânico, né? Então, a gente consegue também ter uma variedade, a gente consegue fazer plantio de hortaliças que dão sempre, né? Temperos, cheiro verde, tudo isso que a gente pode contribuir aí, dando mais nutrientes para a população de forma geral. A gente também consegue utilizar desses espaços, né, além de fornecer mais nutrientes para a população, também utilizar como um espaço pedagógico. Então, a gente pode, por exemplo, ter outras parcerias com outros órgãos, outras secretarias, para que a população, as crianças, né, possam aprender mais sobre o alimento que é plantado, sobre os nutrientes que tem ali, a importância de se alimentar bem, né, de uma forma saudável. Então, além de entregar, né, aquele alimento mais in natura, minimamente processado, que, aliás, sempre in natura, mas que ele pode derivar a outros alimentos minimamente processados, também é um espaço onde se pode aprender sobre fazer educação alimentar e nutricional. Então, você pode
montar, por exemplo, fazer uma parceria com a Secretaria da Educação, onde você vai levar turmas com alunos, né, para que eles consigam aprender em relação à parte nutricional do alimento. Quando a gente fala da segurança alimentar, você fornecer também informação sobre isso, né, é uma forma da gente ajudar nessa prevenção, porque muitas vezes não é só a oferta do alimento, é a qualidade também desse alimento. Então, quando eu sei que eu entrego um alimento que é rico em nutrientes realmente, não só um alimento que vai matar a fome, a gente também está garantindo a segurança alimentar e nutricional. Bacana, muito bem, Patrícia. Professor Adão, segundo dados recentes, cerca de 280 mil tocantinenses estão ou estariam em situação de fome no Tocantins. Desse número, cerca de 130 mil crianças em uma situação de insegurança alimentar. Dados alarmantes para um estado tão novo, né? Dados alarmantes, e soma a essa informação o fato de nós termos aqui no estado do Tocantins algo próximo de uma taxa de pobreza em torno de 40%. Né? Então, isso coloca, de fato, uma atenção especial para a realidade da pobreza. E, é óbvio, a pobreza tem como marca fundamental a produção da fome. Né? Sem sombra de dúvida. Então, é preciso solucionar a pobreza inicialmente a partir da possibilidade do alimento. Eu acho que a Patrícia colocou muito bem a perspectiva da segurança alimentar. Né? Eu acho que o que mais se garante com esse projeto, aliás, eu até gostaria de parabenizar o deputado, louvável esta iniciativa, né? Então, é garantir que, de fato, haja no estado do Tocantins uma iniciativa de segurança alimentar para a sua população. Concordo. Patrícia, de que maneira, na sua análise, as hortas comunitárias podem servir também como uma ferramenta para promover a educação alimentar e conscientizar a comunidade sobre escolhas saudáveis? Eu acredito que, inicialmente, ter essas parcerias, né, com outros órgãos, outras secretarias, ter visitas, por exemplo, das unidades, né, escolares, que eu acho que nessa fase inicial é muito importante, porque a criança ela absorve ali conhecimento que vai repercutir para a vida adulta, né? Então, é onde ela vai ter aquela formação de hábitos alimentares que vai repercutir na prevenção de doenças, né, futuras, enfim. Então, ter essas parcerias é fundamental para que a gente consiga desenvolver, não só onde a gente já tem, mas também para que a gente consiga que esse projeto esteja em outros municípios, né? Então, tanto é uma iniciativa estadual, mas pode ter uma iniciativa, né, municipal, fazer uma participação com isso para que desenvolva cada vez mais. E também o envolvimento da comunidade, né? Isso é muito importante. A comunidade estar lá, presente na colheita, no plantio, eu acredito que isso também é muito importante para que eles consigam se apropriar disso, né? Conhecer toda a parte da produção e conhecer tudo que é envolvido nesse sentido. Verdade. Patrícia, nutricionalmente falando, qual que é um estado considerado de insegurança alimentar? Primeiro, a gente tem que avaliar a oferta, né, a disponibilidade de alimentos em quantidade e qualidade. Então, teve uma época que tiveram vários questionamentos, né, a nível Brasil em relação à cesta básica, né? Porque às vezes, pelo menos no âmbito da nutrição, houve muito essa discussão. Você olha uma cesta básica, você tem uma margarina, você tem um biscoito água e sal, você tem um arroz, e às vezes aquilo ali realmente vai matar a fome naquele momento, mas não significa que aquela família que esteja recebendo essa cesta, que ela está numa situação de segurança alimentar, né? Porque ele até recebeu algo em quantidade, mas não recebeu em qualidade. Então, eu acredito que esse projeto com as hortas, ele também vem para agregar isso, né? Algo que, às vezes, a gente já tem apoio, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social, ou de empresários, enfim, para essa comunidade mais carente com doações, mas esse orgânico carece, né? Então, ter essas hortas é realmente algo que vai impactar, né? Ajudar muito de forma positiva, porque essas pessoas que estão recebendo, que estão colhendo, sempre estão tendo acesso a esses nutrientes de uma forma mais íntegra, né? Não, excelente resposta, muito bem. Professor Adão, você também é geógrafo, né? Nessa perspectiva, eu te pergunto qual que é o papel das hortas comunitárias na promoção da educação ambiental também nas áreas urbanas, ou seja, como esses espaços podem sensibilizar as pessoas para questões relacionadas à sustentabilidade. Vamos pegar inicialmente pelo ponto da sustentabilidade. Veja que Patrícia nos colocou algo muito importante, que é o fato de nós termos alimentos orgânicos, portanto, isentos de agrotóxicos.
Nós temos uma pesquisa recente, aliás, uma não, são várias pesquisas recentes que indicam a incidência de câncer, o aumento da incidência de câncer nas regiões onde mais se aplica agrotóxicos sobre lavouras, especialmente de monoculturas. Sem sombra de dúvida, esse agrotóxico pousado sobre os alimentos reforça essa situação. Né? Então, aqui, por exemplo, na divisa do Tocantins com o estado da Bahia, nós temos um estado alarmante, uma incidência muito grande, algo em torno de 400% do aumento da incidência de câncer na população do oeste da Bahia. Nossa. Isso precisa estar nos noticiários e a gente ainda não está acompanhando. Então, agrotóxico realmente causa um mal muito forte, muito significativo para a população de um modo geral. Né? E a gente ter alimento resguardado desses reagentes é algo que nos conduz para uma situação da segurança alimentar, como nós temos repetido aqui. Então, isso é muito importante. Agora, vale destacar, uma outra coisa que Patrícia também nos chama a atenção, é para a forma como a horta produzida no espaço urbano articula várias ações de áreas diferentes da política pública. Bacana, né? Então, eu gostaria de destacar que, por exemplo, do ponto de vista da cidade, a gente falava aqui logo no princípio da questão do aquecimento das cidades. Né? O espaço urbano é muito quente por conta da sua realidade de impermeabilização e etc. Então, quanto mais verde, melhor para a gente melhorar o ambiente urbano. A horta vai ter um papel a cumprir nesta realidade. Mas ela também permite a limpeza do espaço urbano, né? Porque se ela está sendo produzida em áreas que estariam ali sem função, né? Então ela está permitindo que aquela área esteja limpa, esteja repousada, né? Resguardada da sujeira. E tem um papel muito importante a cumprir. E ela ainda permite que população desocupada no espaço urbano possa ter uma ocupação. É verdade. Além da produção de um alimento saudável, é permitir que a população se ocupe e, a partir dessa ocupação, tenha renda. Muito bem. Bacana. Nós vamos para o intervalo. Já já estamos de volta. Tá voltando. De volta aqui no nosso podcast A Casa é Sua Cast. Estamos discutindo hoje a lei do deputado estadual Eduardo Fortes, que institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias no Tocantins. Agora é lei, já foi aprovado pelo Legislativo, o governador Wanderlei Barbosa já sancionou. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa lei? Qual que é o objetivo desse programa aí que foi aprovado aí pelo deputado e pela Assembleia? É vedada a utilização de agrotóxicos nas plantações em áreas utilizadas para o desenvolvimento desse programa, um ponto importantíssimo, né? A identificação das espécies plantadas ou transplantadas ficará em cargo da comunidade, podendo conter plantas e ervas medicinais, além também de espécies frutíferas. Outro ponto que diz a lei aqui é que as hortas comunitárias deverão incentivar a compostagem e o reaproveitamento dos resíduos sólidos orgânicos, preferencialmente para manutenção também e produção de alimentos cultivados no local. Essa lei aí que tem feito a diferença já no sul e no sudeste do Tocantins, um projeto aí de autoria do deputado Eduardo Fortes. Voltando aqui para a nossa nutricionista, Patrícia Query. Patrícia, a lei, ela proíbe o uso de agrotóxicos, né? Ou seja, a produção dos alimentos é totalmente orgânica. Como isso beneficia a saúde da comunidade? Então, ele só tem a trazer benefícios, né? Eu vou até puxar um gancho, né, do doutor Adão, porque ele falou muito bem sobre essa questão de não ter o agrotóxico, né? Como que isso pode contribuir para a saúde? Falou do desenvolvimento, né, de outras doenças como o câncer, mas hoje, principalmente para a mulher, né, esse agrotóxico ele atua muito como disruptor endócrino, ou seja, ele vai lá, ele tem uma atuação no nosso organismo similar à de um hormônio e aí ele começa a fazer um desajuste, digamos assim. Então toda a parte hormonal dessa mulher fica bagunçada, então abre portas para o desenvolvimento de outras doenças, infertilidade, endometriose. Então isso falando só nesse caso específico da mulher, mas o agrotóxico ele traz malefícios para a saúde para todo mundo de uma forma geral. Então, hoje, o alimento orgânico, ele te entrega mais nutrientes
e livre. É como se você não tivesse interação. O seu corpo vai receber aquele nutriente de uma forma integral. Então, de fato, garante que você está se nutrindo. Porque quando existem debates hoje sobre alguns alimentos que são ricos em agrotóxicos, e chegou-se à conclusão de que, apesar de todo o malefício, ainda a gente deve incentivar o consumo diante dos nutrientes. Só que a gente sempre, né, bate na tecla de que o alimento orgânico é o único que é seguro de verdade, né, quando a gente fala na interação saúde-doença, né, nessa questão. Hoje, a gente sabe que o fornecimento de alimentos orgânicos ele é muito limitado. Então, você ter essas hortas vai ajudar bastante. Hoje, se você quiser comprar um alimento orgânico, você tem dificuldade em encontrar nos mercados, né? Então, eu acredito que essa horta realmente ajuda bastante nesse fornecimento do alimento orgânico, fornecendo esses nutrientes de forma integral. Bacana. Numa visão sociológica, professor Dr. Adão, as hortas também são importantes na promoção da inclusão social. Tendo em vista essa questão, na sua opinião, como é que esses espaços podem ser acessíveis a diferentes segmentos da sociedade? Gostei de sua pergunta. Veja que uma situação importante que este projeto estimulará é o da sociabilidade entre as pessoas que deverão se ocupar da produção dessas hortas. O que é que eu chamo a atenção para essa dinâmica da sociabilidade? É a instância comunitária de sua produção. A ideia da horta não é para que indivíduos possam sozinhos realizar a atividade, né? A ideia é fomentar o comunitarismo, que essa produção seja feita de forma comunitária, articulando as pessoas da comunidade, né? Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade semelhante, especialmente diante da ausência do emprego e por decorrência da renda. Então, quando as pessoas se associam para poder resolver um problema, é o problema próprio, material da existência, né, a partir de uma atividade que seja articulada conjuntamente entre famílias, isso permite a sociabilidade, né, uma interação social visando resolver um problema que tem causado aí grandes transtornos, sem sombra de dúvida, né, para a sociedade de um modo geral, levando inclusive muitos integrantes dessas mesmas famílias em vulnerabilidade à situação de violência. Né? Então, resolver comunitariamente o problema é algo que precisa acontecer. Patrícia, de que forma se pode monitorar o impacto do consumo de alimentos saudáveis, como o das hortas comunitárias, na saúde da população local? Então, Maju, existem várias formas. Desde a procura, né, na unidade de saúde por conta de surgimento de doenças, enfim, a gente vê que aquela pessoa que está mais bem nutrida, ela vai procurar menos, ela vai desenvolver menos doenças, pega menos infecções. É um dos marcadores. E também, quando a gente pensa no âmbito escolar, né, aquele aluno que tem acesso a esse alimento in natura, orgânico, é uma criança também que vai estar mais bem nutrida, aprendendo mais, também vai estar mais livre de infecções, doenças. Então, é um marcador que a gente consegue acompanhar. Muito bacana, professor Adão. Como que esses espaços, essas hortas aí, elas podem também ser fomentadas por instituições acadêmicas, por exemplo, que podem contribuir para fortalecer projetos como esse das hortas comunitárias? Incubadoras. Aliás, a Universidade Federal, eu penso que todas as universidades aqui devem ter incubadoras voltadas a essa preocupação, né? A Universidade Federal, que é de onde eu falo, né? A Federal do Tocantins, certamente ela tem tanto aqui no campus de Palmas, por exemplo, ligados aos cursos de economia, ao programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, mas também no campus de Gurupi, como você destacou logo no princípio, né? Que é o grande responsável pela produção das sementes que alimentam esse projeto piloto lá naquele município. Bacana. Você que está nos acompanhando aqui, a gente está falando sobre o programa de incentivo a hortas comunitárias, que já é realidade no Tocantins, começando ali pela região sul, sudeste, projeto aprovado pelo Legislativo aí, de autoria do deputado Eduardo Fortes. Estamos falando aqui dos impactos positivos de projetos como esses, né? Patrícia, nossa nutricionista aqui, os benefícios das práticas alimentares saudáveis trazem resultados imediatos, né? Ou eles só são percebidos a longo prazo? Como é que funciona? A pessoa
mudou ali a alimentação, está consumindo alimentos mais saudáveis. É uma percepção de curto, médio e longo prazo? Como é que funciona? É a longo prazo, né? Mas a gente sabe que, mesmo que a gente não perceba, isso a curto prazo já acontece. Então, por exemplo, se o meu corpo está produzindo mais citocinas inflamatórias, a partir do momento que eu como um alimento que é rico em vitamina C, em vitamina E, que são vitaminas antioxidantes, meu corpo já começa a combater esse estresse oxidativo. Então, eu não sinto, mas o meu corpo já começa a utilizar desses nutrientes a nosso favor. Mas, de fato, o que a gente sente na prática é aquilo realmente de médio a longo prazo. É igual quando a gente fala do caso do emagrecimento. Não significa que você fez a dieta ali uma semana que não teve efeito nenhum. Você pode não ter emagrecido, mas o seu corpo está reagindo em relação àqueles nutrientes que você está ingerindo. Mas sim, a gente tem que entender que a alimentação saudável, ela deve ser um contexto, né? E não algo que gere um resultado apenas imediato. Quando a gente espera um resultado imediato, a gente tende a não seguir isso de fato como um estilo de vida, né? E ter essas hortas, por exemplo, isso propicia para que a gente consiga trazer isso para um estilo de vida. Bacana, entendi. Professor Adão, nesse contexto que nós discutimos sobre os índices alarmantes de fome, de insegurança alimentar, então, políticas como essas de implantação de hortas comunitárias viram, então, aí uma grande aliada nesse combate e deveriam, né, virar de fato. Já é política de Estado no Tocantins, mas virar política também nos municípios, né? Virar uma política permanente. Sem sombra de dúvida. Eu quero reiterar aqui a importância, por exemplo, desse alimento saudável nas escolas, nas unidades hospitalares, é onde ele precisa, de fato, chegar inicialmente, né, além das mesas das famílias, né, nesses vários lugares. Mas estar na escola, né, é algo que nós precisamos ter como meta, porque o alimento saudável que tenha realmente a capacidade de alimentar crianças em situação de aprendizagem é muito importante para garantir que elas tenham melhor êxito. Veja que nós temos uma situação no que diz respeito à educação que é uma cadeia perversa. Crianças pobres têm mais dificuldades de aprender do que as crianças que não são pobres, porque as crianças pobres têm toda uma adversidade com relação desde o alimento até a possibilidade de chegar na escola, né? Na escola, essas crianças mal alimentadas pelos produtos processados, certamente isso acaba reforçando o quadro do seu insucesso, da sua incapacidade de aprender por conta da adversidade material da vida. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a criança na escola se alimenta com um alimento que de fato permita a ela os nutrientes necessários para superar a fome, ela vai ter melhores condições de aprender. Criança pobre tem dificuldade de aprender, principalmente porque ela sente fome. Então, superar a fome é fundamental para termos crianças e jovens melhor educados no estado do Tocantins. Ter essa interação com a agricultura familiar também ajuda bastante, né? Porque o FNDE ele exige que você tenha uma aquisição mínima do recurso federal de 30% do agricultor familiar. Então, quando tem a interação da horta com esse agricultor, você já garante que pelo menos aquilo que é adquirido desse agricultor é orgânico, né? É mais saudável. Então, isso a gente está falando 30% do recurso federal, mas a gente ainda tem a contrapartida dos municípios. Então, a aquisição desses produtos pode ser ainda maior, né? Então, favorecendo esse quadro aí de uma melhor nutrição, impactando no aprendizado. Eu quero retomar também. Sim. Isso implica, inclusive, numa mudança de mentalidade. Veja que nós tivemos até alguns anos atrás essa política funcionando de forma muito bem organizada, né? Nós temos no Brasil hoje 35% da alimentação produzida no Brasil é feita pela agricultura familiar e camponesa, né? Essas hortas comunitárias reforçam este quadro de fornecer mais alimentos saudáveis, orgânicos, né, para as mesas das pessoas que necessitam, fundamentalmente. Todo mundo necessita, né? Mas principalmente aqueles que estão na ponta com maior demanda.
E isso significa que nas escolas, por exemplo, como bem disse a Patrícia, a compra direta da agricultura familiar precisa ser estabelecida como algo de interesse dos gestores escolares. Muito gestor escolar, eu fui secretário de Educação, digo com muita tranquilidade, comprava estritamente o 30% porque era lei, porque não era vontade sua de comprar. Entendi. Então, é importante que tenha compreensão dessa situação de redenção que o alimento orgânico permite para as crianças e os jovens em situação escolar e para toda a população de um modo geral. Bacana, caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Patrícia, para quem está nos assistindo aqui pela TV Assembleia, que dica você dá para muitas vezes também as pessoas têm aquela cultura de não buscar maiores informações sobre os alimentos, acaba se mal informando ou se informando pela metade, aí cria aquele estigma sobre alguns alimentos, ou acha que quem come salada é só quem quer ser magro, entre aspas. Que dica você dá para quem está buscando ter uma alimentação saudável? A base da nossa alimentação, ela sempre tem que ser o alimento de verdade. Então, se tem algum alimento que você não conhece a origem, fuja deles, né? Então, a base tem que ser alimento in natura, da forma que a natureza nos dá. Então, por isso que a horta, ela garante já o básico da alimentação saudável, ou alimentos que são minimamente processados. Aqueles alimentos que passam por mínimo de processos, como é o arroz, o feijão, o milho, né? Que aí você acaba tendo que fazer a seleção do grão. Se a gente fizer isso, a gente já está aí 80% saudável, né? E, lógico, a gente tem que entender que um contexto saudável, ele engloba a nossa vida social, o nosso estado de saúde fisiológico, físico, né? Então, a gente tem que saber contrapor tudo, né? Colocar na balança e dosar. Aquela pessoa que, às vezes, fica muito bitolada também, a gente não consegue, não é uma pessoa saudável, né? Então, basicamente, seria isso, colocar como base da sua alimentação alimentos in natura e minimamente processados e procurar sempre obter informação de qualidade, né? Porque a gente sabe hoje que tem pessoas que elas não conhecem o básico, né? Não sabem o que é um carboidrato, o que é uma proteína. Tem adultos que eu atendo assim, diariamente que não sabem de onde que vem, né, um fruto, como que ele é plantado, né? Então, eu acho isso muito importante a gente buscar conhecimento em relação a isso também. Bacana, é a nutricionista Patrícia Kelly. Professor Adão, última pergunta, como é que você vê o futuro das hortas comunitárias em áreas urbanas? Existem tendências ou inovações que podem influenciar positivamente o desenvolvimento desses espaços? Existem. Eu acredito que a iniciativa do deputado Eduardo Fortes é gigantesca, é louvável, ela é de uma extrema importância. Iniciativas como essa precisam, de fato, ter validade desde o legislativo estadual, né, por conta da força, do alcance em todos os municípios do nosso estado. Quando a gente tem o poder público agindo em favor, né, com a consciência da necessidade de se estabelecer práticas corretas, tudo se torna mais fácil. Né? Então, é uma interação do poder público com iniciativas que já partem da própria população. Cabe lembrar que nós temos, em vários municípios do estado do Tocantins, a Feira da Agricultura Familiar. É verdade. Aqui em Palmas, por exemplo, nós temos nas duas mais importantes feiras, né, no contexto de periferia, né, tanto no Aureni quanto na 307 Norte, né? Mas com alguma participação também aqui na Feira da 304 Sul. É muito importante que a população saiba, né, e procure, tenha acesso, garanta que a sua mesa seja farta por um alimento que, de fato, tenha o potencial de transformar a sua vida numa vida saudável. Muito bacana. Papo nutritivo, digamos assim. Deu até fome. O tema, pois é. Quero agradecer vocês dois pela presença. Patrícia, parabéns pelo trabalho. Professor Adão, parabéns aí por suas análises sempre pertinentes e importantes. E é isso. É lei, está sancionada e já existe no Tocantins, por iniciativa do deputado Eduardo Fortes, aí, a lei que institui a implantação de hortas comunitárias no estado do Tocantins. Lá no sul do estado, lá em Gurupi, já tem mais de 50 mil pessoas beneficiadas só esse ano. A intenção é ampliar e a gente vai continuar sempre pautando esse assunto aqui, porque o combate à fome é uma das preocupações do Legislativo tocantinense. Vamos chegando ao fim aqui de mais um programa. Agradecer a sua companhia, agradecer a audiência. Em breve voltamos com mais assuntos, com mais leis para explicar e para detalhar para vocês, porque aqui
a casa é sua. Abraço, até a próxima.